Fala jovens, beleza? Aqui é o professor Clóvis, professor de Ciências e Biologia, e hoje vamos falar sobre calorias. Esse primeiro slide aí já mostra esses jovens correndo, se exercitando, né? Buscando uma boa forma, certamente querendo queimar calorias. Bom, sempre ouvimos falar em calorias, né? Frases como esse alimento é muito calórico, tenho que perder calorias, preciso de uma dieta com baixa caloria, mas afinal, o que é caloria? Bom, antes de responder o que é caloria, temos que lembrar algumas coisinhas. Primeiro, que o nosso organismo ele necessita de energia e essa energia vem dos alimentos que nós consumimos. O nosso organismo ele gasta muita energia. Imagine só como o nosso coração ele precisa de energia para que o nosso coração bata aproximadamente 80 batimentos ali por minuto para bombear o sangue para o nosso corpo todo. E é uma força muito grande. Além, né, dos outros órgãos como o pulmão que faz esse movimento da inspiração e expiração, assim também como toda a movimentação sanguínea. Então o nosso corpo ele gasta muita energia e nós precisamos consumir alimentos para obtermos energia e essa energia gera calor. Bom, essa energia, ela inicialmente ela acontece, ela ocorre lá no processo que vocês certamente já ouviram falar sobre fotossíntese com os vegetais. Os vegetais conseguem obter essa energia através desse processo com a participação aí da energia solar, do gás carbônico e esse vegetal ele vai conseguir produzir alimentos, né, como por exemplo o carboidrato, que vai passar ali para um consumidor primário e nós como seres onívoros, né, que comemos tanto vegetais como animais, nós vamos estar tendo essa gama, nessa quantidade enorme de possibilidades de obter energia, mas tudo começa lá nesse processo de fotossíntese. Bom, nós temos aqui um ciclozinho mostrando o cloroplasto e a mitocôndria aqui no canto direito superior, onde o cloroplasto é uma organela que está dentro da célula vegetal e a mitocôndria é uma organela que está na célula animal. Então, essas duas organelas, elas são essenciais para a captação de energia. O cloroplasto lá nos vegetais, fazendo o processo de fotossíntese, e a mitocôndria quando recebe ali, né, essa molécula bioquímica, né, a glicose, que serve para produzir essa energia, né, a ATP, que vai estar mantendo todo o metabolismo do nosso organismo. Bom, então nós temos aí, precisamos lembrar disso para entendermos o que é caloria. Então o que é caloria? Define-se como caloria sendo a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura sob pressão normal tenha sua temperatura elevada de 14,5 para 15,5, ou seja, uma mudança de temperatura de 1 grau Celsius. Vamos entender isso melhor? Bom, nós temos aí o recipiente com essa quantidade de água para estarmos observando e nós temos aqui uma fonte de calor. Então, essa fonte de calor que tem a capacidade de estar alterando essa temperatura, né, de 1 grau Celsius, né, essa capacidade de elevar a temperatura 1 grau Celsius, isso nós damos o nome de caloria. Então, a caloria ela vai ser essa unidade de medida para verificar a capacidade desse calor modificar essa quantidade de água de 1 grau Celsius. Bom, vamos tentar explicar de uma outra forma. Nós temos aí, né, uma pessoa comendo aí, obtendo muitas e muitas e muitas calorias, alimentos só calóricos aí. Então entendemos que o nutriente tem a capacidade de fornecer energia e gerar calor para manter as funções do nosso corpo. Aí você pode pensar assim, mas vai estar gerando em 1 grau Celsius, 1 grau Celsius, então vai chegar uma hora que a gente vai ficar muito quente. Então, na verdade, esse calor ele é dissipado porque o tempo todo nós estamos produzindo calor e essa energia é utilizada, né, como eu já mencionei, por exemplo, nos batimentos cardíacos. Então, esse processo gera calor e a unidade de medida para verificar isso é a caloria. Bom, então, portanto, a caloria é uma unidade de medida que pode ser representada por 1 quilocaloria, que é igual a 1.000 calorias, e é igual a 1 caloria com esse C aí maiúsculo. E esse 1 caloria com C maiúsculo, na verdade, lá no passado tentaram colocar, né, essa informação, né, uma unidade de medida para representar 1.000 calorias, mas ela não é reconhecida pelo Sistema Internacional de Medidas. E hoje ela gera uma grande confusão que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. O valor calórico também nos alimentos também pode ser expresso em joules, outra forma de medir a energia. Então, uma caloria é igual a aproximadamente aí 4 joules, ok? E 1 quilocaloria, o termo quilo sempre vai representar 1.000 vezes a mais do que a unidade de medida. Por exemplo, quilograma. Então, quilograma são 1.000 gramas. Quilômetro, né? Nós temos ali a questão de 1.000 metros. Então, o quilo, ele sempre vai estar representando 1.000 alguma coisa, beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Bom,
Quais são os nutrientes energéticos? Então, quando nós falamos em alimentos energéticos, vocês precisam saber que o principal são os lipídios, né, as gorduras aí, os óleos, e tá aí representando aí alguns alimentos, lipídios, você vai lembrar de gordura, de óleo. Carboidratos são as massas, as frutas, né, esses cereais, e as proteínas, basicamente as carnes, o leite, ovo e derivados do leite, alguns vegetais como a soja, por exemplo. Nós temos aqui alguns alimentos com suas representações em quilocalorias. Então, por exemplo, aqui um copo de limonada, né, adoçado, um copinho aí já vai estar 130 quilocalorias, ou seja, 130 mil calorias um copinho de suco. E aqui nós temos uma gelatina, né, 110 gramas aí já 70 quilocalorias, ou seja, 70 mil calorias. Então, alguns exemplos aí para vocês estarem observando. Desses aqui, qual que é o mais calórico? É o bife grelhado aí, ó, 100 gramas de bife grelhado tem 300 quilocalorias, ou seja, 300 mil calorias. Bom, nós temos um gráfico aqui muito interessante, e a gente precisa saber interpretar gráficos, onde nós temos aqui o alimento nessa relação mais calórico, a margarina. Então, todos esses itens estão sendo representados por 100 gramas e verificando a quilocaloria. Então, por exemplo, a margarina tem 745 mil calorias. Ou podemos falar que a margarina em 100 gramas possui 745 quilocalorias. E o menorzinho aí é o alface, né? Então, se você quiser fazer uma dieta e perder calorias, então aí, ó, alface, tomate, laranja, maçã, banana, são alimentos pouco calóricos. Então, por exemplo, o alface tem 14 mil calorias em 100 gramas, ou simplesmente 14 quilocalorias. Bom, nós temos aqui energia gasta em algumas atividades durante 1 hora. Então, durante 1 hora, você sentado, em repouso, você vai gastar 70 quilocalorias, ou 70 mil calorias. E correndo, você vai gastar 560 mil calorias, ou simplesmente 560 quilocalorias. Então, pessoal, presta muita atenção. O que você come, se você come alimentos muito calóricos, eu gosto de tomar sorvete, eu gosto de comer batata frita. Se o seu alimento que você gosta, prefere, são alimentos muito calóricos, você tem que tomar muito cuidado, porque você precisa ter uma vida, né, correspondente com aquilo que você come. Não adianta você ficar comendo, por exemplo, batata Ruffles e ficar sentado. Não. Se você quer comer batata Ruffles, você precisa ter uma vida mais ativa, né? Praticar bastante esporte. Fora os outros problemas relacionados a alguns alimentos, como essa batata aí, que tem o sal, né? O sódio, né? Mas a gente só está falando de calorias. Então, a sua vida precisa ser correspondente àquilo que você come, para ter sempre um equilíbrio, saúde. Bom, nós temos aí um gráfico do tempo necessário para gastar 250 quilocalorias, que equivale aí a essa barrinha de 50 gramas, né? Então, o que é 250 quilocalorias ou 250 mil calorias? Equivale a essa barrinha aí de chocolate, beleza? Então, se você comer essa barrinha de chocolate, você vai precisar de ficar sentado, por exemplo, vendo televisão, 3 horas e 34 minutos. Ou você vai dar uma corridinha lá de 27 minutos. Caramba! Para eu gastar a quantidade em calorias que tem essa barrinha pequenininha, que é uma barrinha de chocolate de 50 gramas, eu preciso correr quase meia hora para gastar essa barrinha de chocolate. Bom, pessoal, então vocês viram aí que é bom sempre estar ligado, né, às informações de cada alimento em relação à quilocaloria. E aí, nós precisamos observar a tabela nutricional. Mas, infelizmente, gente, a gente observa técnicos, especialistas, né, empresas, colocando informações erradas na tabela nutricional. Então, isso aqui que a gente vai estar destacando agora. Alguns rótulos, infelizmente, estão errados. Como, por exemplo, esse aí, olha só. Aqui ele faz uma informação, o valor calórico em quilocaloria, aqui em cima, aqui nessa seta aqui de cima. E aqui embaixo ele escreve valores diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias, com C minúsculo. Então, está totalmente equivocada. Ou aqui a informação seria 2.500 quilocalorias, que aqui teria que multiplicar por 1.000. Porque aqui, por exemplo, esse carboidrato disponível tem aqui 89, se é quilocalorias, seria já 89 mil calorias. E aqui só tem 2.500 calorias. Então, um erro aí feio. E aí nós temos duas empresas, olha só, o certo aqui, o primeiro rótulo, ele está com a informação certa, ó, valor diário referente à base de 2.500 quilocaloria. Já essa unidade de medida que eles usam aqui, 2.500 calorias, está errado. Por que está errado, gente? Uma caloria, 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Então, são informações totalmente equivocadas pela mesma empresa, produtos semelhantes, né? Só muda aqui o sabor, o artigo que eu li mencionou isso. Um outro erro aí, né, mostrando também aí, né, que aqui ele expressa 2.000 calorias com C minúsculo, tá errado, quilocaloria. Bom, e aí eu fiquei pensando, será, né, que essa informação aí desse artigo não está muito atrasada, não? Será que hoje ainda esse pessoal está errando? Né? Mas esse artigo é bem atual, mas de repente fala, pô, o cara que escreveu esse artigo está pegando no pé. E eu fiz uma pesquisa rápida, você pode estar pesquisando aí também, e eu encontrei aí essa propaganda, né, um estudo sobre o hambúrguer, mostrando, olha só, esse hambúrguer, ele vai ter aí 600 calorias aproximadamente.
uma informação totalmente errada. Provavelmente ele quis dizer que esse hambúrguer ele tem aproximadamente 600 quilocalorias. Isso muda muito, porque são 600 mil calorias que um hambúrguer tem. Assim como a batata frita tem 400 mil calorias e assim por diante. Então, certamente, um erro grave nas informações. Então, uma informação nutricional correta, como que seria? Nós temos aqui o valor energético representado em 13 quilocalorias, ou seja, 13 mil calorias, ok, tudo certo, que é igual a 56 quilojoules. Então, vimos lá no começo da apresentação que a caloria equivale a aproximadamente 4 joules, né? Então, é uma outra unidade de medida que vai verificar a questão também térmica. Então, aqui sim, nós temos tudo certinho e aqui embaixo informando também quilocaloria ou em joule. Beleza? Bom, nós temos aí as referências da aula de hoje, né? As informações que eu usei. E valeu, galera. Até a próxima aula. Se você puder, se inscreva no nosso canal, né? Curta esse vídeo, né? Compartilha e aquele abraço. Valeu, pessoal.